pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre rotina. Você é uma pessoa que gosta de rotina? Ou você é aquele tipo de pessoa que não pode nem ouvir falar sobre rotina? Acha que é uma coisa chata, engessada, que vai tornar o seu dia maçante, você não gosta de ter uma sequência de coisas para fazer, gosta de seguir as coisas assim conforme vão acontecendo, você vai vivendo com emoção, com nenhuma organização no seu dia. De qual time que você é? Se você é uma pessoa que gosta de rotina e acha que já tem uma rotina organizada, eu te convido a assistir o vídeo, porque eu acredito que você vai aprender informações que vão te ajudar a aprimorar a sua rotina. Se você é uma pessoa que não gosta de rotina, que acha que isso é muito engessado, que acha que vai te atrapalhar, eu também te convido a assistir o vídeo, porque talvez as informações que eu vou passar aqui para você pode ser que te faça mudar de opinião. Então vamos lá? Primeiramente, eu quero contar para vocês, antes da gente começar aqui nossa conversa, né, que nós somos como que pré-programados para ter rotina. Por quê? O nosso corpo, a nossa máquina, que é o nosso corpo, ela segue um processo, há um processo dentro de nós, na verdade, que nós chamamos de ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano nada mais é do que um relógio biológico interno. Nós temos dentro de nós esse relógio biológico que ele regula o funcionamento do nosso corpo em torno de 24 horas. A palavra circadiana, ela significa em cerca de um dia. Então, nós temos esse relógio biológico interno que faz a coordenação, por exemplo, dos horários em que a gente se sente desperto, dos horários em que a gente se sente sonolento, dos horários que nós temos preferência para nos alimentar. O ciclo circadiano, ele emite um sinal para todo o cérebro e também para todos os órgãos que o ciclo está começando, né? Ele emite esse sinal e ele vai regulando esse ciclo, por exemplo, também de liberação de hormônio, de metabolismo, ele regula a temperatura corporal e até mesmo a quantidade de urina produzida. Então, em 24 horas, todos esses processos do nosso corpo, eles vão oscilando. Há momentos em que eles acontecem de forma mais intensa, há momentos em que eles acontecem de forma mais lentificada, e isso tudo é regulado pelo ciclo circadiano. Então, a primeira informação que você tem que ter é que você está pré-determinado para ter uma rotina. Quando você tem rotina, você está justamente atuando em consonância com o seu corpo. É algo que já é natural. É algo que vai favorecer que todo o seu sistema corporal, que toda a sua energia biológica esteja integrada com aquilo que você está fazendo, tá? Então, essa é a primeira informação que pode te convencer de que ter uma rotina é algo muito bom, tá? A segunda coisa é que quando nós temos rotina, nós vivemos uma vida mais leve, mais tranquila. Por quê? Porque nós temos previsibilidade, nós sabemos o que esperar, nós sabemos o que nós vamos fazer em seguida, nós sabemos qual vai ser a nossa próxima atividade. Quando nós vivemos uma vida caótica, a cada dia, a cada momento, não sabendo o que fazer, não sabendo o que vai vir em seguida, isso faz com que a todo momento a gente esteja tenso, estressado, a gente precisa tomar decisão a todo momento de qual vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer, a gente precisa se lembrar quais são as prioridades do nosso dia, quais compromissos a gente tem naquele dia, e isso contribui para que a gente tenha essa vida muito mais estressante, muito mais cansativa, né? Quando nós temos uma rotina, isso favorece também com que a gente vá se aperfeiçoando nas coisas. Porque quando você age de forma repetitiva numa determinada atividade, você vai se tornando melhor naquela atividade. Então, por exemplo, você não sabe cozinhar e aí você decidiu que você vai começar a aprender a cozinhar. Então, você define que todos os dias você vai preparar alguma refeição.
Quando você começa a fazer isso, você percebe que depois de alguns meses, você que não sabia nada de cozinhar, já está muito melhor na cozinha. Você já está conseguindo preparar pratos, já está conseguindo acertar temperos, né? Já está conseguindo fazer as coisas de uma maneira muito melhor, muito mais habilidosa, né? Ao final de um ano também, você vai ter resultados melhores ainda. Então, a rotina, ela favorece isso. Por quê? À medida que nós vamos fazendo as mesmas atividades de maneira repetida, aquilo vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais prático, e a gente vai se aprimorando nas atividades que a gente precisa fazer todos os dias, né? Quando você segue a mesma sequência, a tendência de você fazer as suas atividades de forma aprimorada é mais fácil, porque aí você consegue fazer repetidas vezes as mesmas coisas e consegue se tornar melhor naquilo que você precisa fazer, né? Então, a rotina ela é benéfica para o nosso corpo, porque ele já está predeterminado para isso. Ela é benéfica também porque ela nos dá uma vida menos estressante, porque a gente não precisa ficar a todo momento se lembrando daquilo que a gente precisa fazer. Ela é benéfica também porque ela favorece que a gente repita as atividades mais ou menos da mesma maneira todos os dias, e com isso a gente se torne mais ágil, se torne melhor naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E aí você pode me falar assim, legal, eu tô entendendo, eu tô percebendo que ter rotina é uma coisa legal, mas o que é ter rotina? As pessoas acham que ter rotina é você ter ali uma agenda, você ter ali uma tabela de horários e de coisas que você tem que fazer e que você não pode sair daquilo, né? Mas rotina, na verdade, é você ter horários mais ou menos fixos para fazer as atividades principais. Por exemplo, acordar num determinado horário, dormir no mesmo horário, sair para o trabalho no mesmo horário, buscar se alimentar nos mesmos horários, né? E as outras atividades que você não precisa também ficar cronometrando tudo, né? Colocando tudo no relógio. Mas você vai tendo uma sequência que você segue todos os dias, mais ou menos da mesma forma, porque também a rotina não precisa ser algo engessado. Há dias em que você vai, por exemplo, ter imprevistos. E a sua rotina, ela vai sair do eixo. É normal, né? Isso também faz parte da vida e faz parte de ter uma rotina. Em outros momentos, você também vai quebrar a rotina porque você vai fazer uma atividade diferente, porque você vai ter um dia diferente, aí também tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas rotina é isso, você ter horário para as atividades mais importantes do seu dia, que geralmente é acordar, ir para o trabalho, se alimentar, dormir, estudar, né? Ter horários fixos para essas atividades principais e ir fazendo as coisas numa determinada ordem. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você pode ter uma rotina mais ou menos assim. Você acorda às 6 horas da manhã, você entra no trabalho, por exemplo, às 7. Você acorda às 6 horas da manhã, você se levanta da cama, você vai tomar um banho, depois você pega e escolhe a roupa que você vai usar para o trabalho, já se veste, vai até a cozinha, prepara o seu café da manhã, toma o seu café da manhã, depois você vai checar as mensagens que você tem no celular, se você tem que responder, você às vezes vai acessar alguma rede social, então você vai seguindo esse ritmo, depois você vai para o trabalho, vai trabalhar, depois você vai parar determinado horário para você poder fazer uma refeição, enfim. Você vai seguir mais ou menos essa ordem de atividade todos os dias. Então, você vai criando um esquema em que seu cérebro já vai entendendo qual é a próxima atividade. E você vai percebendo que à medida que você vai vivendo assim, você vai encontrando naturalmente novas formas de realizar aquela atividade. Então, de repente, você arruma sua cama de um jeito, mas aí um dia você fala, talvez se eu arrumar de determinada forma, eu vou ser mais rápido, vai ser mais prático. Talvez se eu usar menos roupa de cama, talvez se eu tiver menos almofadas. Enfim, você vai depois encontrando formas que vão te ajudando a fazer as coisas da melhor maneira, de maneira mais prática e com um resultado melhor. E também você vai fazendo isso em menos tempo, você vai conseguindo fazer de maneira mais rápida, então você vai gastar menos tempo também com as atividades do dia a dia. Você vai percebendo que a rotina ela vai te conduzindo para isso,
tá bom? Uma pessoa, por exemplo, que não tem rotina, cada dia ela conduz a vida de um jeito. Então, por exemplo, um dia ela acorda às 6 horas para ir para o trabalho, outro dia ela acha que tem que dormir mais, então ela acorda às 6h15. Aí um dia ela acorda e vai direto pro banho, no outro dia ela acorda, senta no sofá e fica olhando o celular, um dia ela toma café em casa, outro dia ela toma café na rua, e, enfim, uma vida completamente caótica. A palavra que descreve isso realmente é uma vida caótica. Com isso, não estou querendo dizer que vocês não possam ter, por exemplo, dias em que vocês façam coisas diferentes. Por exemplo, num determinado dia você pode querer tomar um café numa padaria, não tem problema nenhum com isso. Mas o que eu estou querendo dizer é sobre essa falta de ordem na vida. Essa falta de ordem, ela traz ansiedade, ela traz estresse, ela traz irritação, né? Justamente porque você não tem essa ordenação das coisas. E aí, quando você não tem essa ordenação das coisas, tudo se torna muito mais estressante, atropelado, você comete erros, você faz as coisas e não faz bem feito. Então, isso são coisas que vão trazendo aí para você complicações no seu dia a dia que são desnecessárias, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês 3 ferramentas que vocês podem colocar em prática para ajudar vocês, tanto quem já tem uma rotina organizada, quanto pessoas que não têm rotina e querem começar a colocar em prática. A primeira coisa que pode ajudar vocês é começar a planejar a semana. Então, por exemplo, o domingo é um dia legal para fazer isso. No domingo, vocês podem fazer uma revisão geral de todos os compromissos que vocês têm na semana que está se iniciando. Então, por exemplo, você pode ter que fazer um exame médico, marcar uma consulta médica, você pode ter que ir a uma consulta médica, você pode ter que pagar uma conta, por exemplo, você pode ter que lembrar de fazer uma matrícula do seu filho, enfim, são tantas tarefas que a gente tem numa determinada semana. Então, você pode pegar, por exemplo, uma folha de papel sulfite, dividir todos os dias da semana em colunas, né? E aí, cada dia você vai colocando as tarefas que você tem que fazer. Eu recomendo você fazer isso. Eu sei que o pessoal gosta muito de fazer essas coisas no celular. Tem até aplicativos específicos para isso. Mas eu não recomendo o uso de celular. Eu recomendo o uso do papel. Por quê? O celular em si, ele é uma ferramenta de distração. Quantas vezes você pega o seu celular, por exemplo, para fazer uma determinada coisa? Por exemplo, você pega o seu celular para pagar uma conta, uma fatura no banco. Aí você pega o celular, vê que tem uma mensagem no WhatsApp, responde a mensagem no WhatsApp. Aí você vê que teve notificação do Instagram, você entra lá para ver o que está acontecendo. Aí você vê, por exemplo, que tem vídeo no canal, aí você vai assistir o vídeo. Enfim, quando você vê, você desligou o celular, já passou o tempo que você tinha para fazer aquilo e você não fez o que você pegou o celular para fazer, que era pagar a conta. Então, o celular, ele por si só já é uma ferramenta de distração. Então, eu não recomendo que vocês utilizem o celular para isso. É melhor você utilizar um papel, tá? E aí você deixa o papel em lugar visível. Pode ser na porta da geladeira, pode ser perto do seu computador de trabalho, um local que você sabe que você vai passar, que você sabe que vai ver. E aí você estipula horários para checar essa agenda. Pode ser de manhã e à tarde, pode ser manhã, tarde e noite, horários que você vai lá checar. Porque também não adianta você fazer uma agenda e você nunca checar, você nunca saber, você nunca vê o que está escrito lá, né? Então, tem horários que você vai checar a sua agenda e aí você organiza já a sua semana, já organiza todas as coisas que você precisa fazer para que você não precise ficar perdido, para que isso não sobrecarregue a sua memória também, que todos os dias você vai precisar ficar lembrando do que você vai precisar fazer, né? Então, você já tem aquilo ali organizado. A segunda ferramenta que eu quero passar aqui para vocês é: se você não tem uma rotina organizada ou você quer melhorar a sua rotina, comece aos poucos, tá? Eu sei que é tentador você pegar um papel e aí você começa a definir horário para tudo. Aí você já coloca lá, às 7 horas eu vou acordar, às 7h30 eu tô tomando café, 8 horas eu tô saindo pro trabalho. É tentador fazer isso, porque quando a gente aprende uma coisa nova, ou quando a gente quer organizar uma coisa na nossa vida, muitas vezes a gente já quer sair fazendo isso, né? É tentador a gente fazer dessa forma. Mas eu não recomendo, porque quando a gente tenta organizar alguma coisa na nossa vida de maneira assim abrupta, tudo de uma só vez,
a porcentagem, a probabilidade, na verdade, desculpa, a probabilidade da gente não conseguir, da gente fracassar é muito grande, porque você tem muitas coisas para organizar, né? Então, o que eu digo para você é o seguinte: separe 6 áreas da sua vida, que são essas 6 áreas que eu vou falar aqui para vocês, e comece organizando uma área por mês. Pode ser que você vai demorar menos de um mês, pode ser que você vai demorar mais de um mês, não tem problema. O objetivo aqui não é fazer as coisas, você não está competindo com ninguém. O objetivo aqui não é sair fazendo as coisas e atingir o resultado o mais rápido possível. O objetivo aqui é você estipular um resultado e atingir o resultado e se manter fazendo aquilo que você se propôs, né? Então, você pode dividir a sua vida em 6 áreas, né? Que são essas que eu vou dar aqui para você. E aí você vai organizando uma área por mês. Se você conseguir antes, você parte para a próxima. Se você demorar mais um pouco, quando você conseguir organizar, daí você parte para a próxima. E pelo menos aí em um ano, você vai ter uma rotina organizada. Então, separe a sua vida pela área biológica, pela área do trabalho e pela área dos relacionamentos, tá bom? A área biológica, a área produtiva, né? Porque não é só trabalho, e pela parte dos relacionamentos. Então, pela área biológica, você organiza primeiro o seu sono, a sua alimentação e atividade física. Então, em 3 meses, você vai organizar aí a sua vida biológica. Depois, na vida produtiva, você organiza o seu trabalho e você organiza os seus estudos. Então, em 2 meses, você vai ter aí organizada essa sua vida produtiva. E na terceira parte, né, dividindo a sua vida nessas 3 grandes áreas, né, subdivididas em 6, você organiza os seus relacionamentos, tá bom? Você faz isso uma coisa a cada mês, então você vai demorar em torno aí mais ou menos de uns 6 meses para conseguir organizar as coisas, tá bom? E a terceira ferramenta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é de você aproveitar esse seu relógio biológico natural. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo do ciclo circadiano? Então, aproveita as tendências naturais que você já percebe, né? Comece a observar isso em você, na sua dinâmica interna mesmo, na sua dinâmica fisiológica, né? Comece a observar, por exemplo, quando você se sente mais desperto, quando você se sente sonolento, respeite isso. Programe o seu horário de acordar, o seu horário de dormir, baseado nisso, né? Perceba, por exemplo, em que momentos que você é mais produtivo, por exemplo, para estudar, para ler, né? Pode ser que você seja mais produtivo pela manhã, então você vai ter resultados melhores. Se ao invés de você ficar estudando à noite, você dormir mais cedo e você acordar mais cedo para estudar. Ao invés de dormir mais tarde, você dorme mais cedo e acorda mais cedo para estudar. Perceba também horários que você faz atividades físicas e que você rende mais, horários em que você tem preferência para se alimentar e respeite isso. Às vezes a gente sente fome num determinado momento, mas a gente persiste em ficar focado em uma tarefa e deixa para comer depois. E aí quando você vai comer, por exemplo, ou você tá com muita fome e faz escolhas erradas na hora de comer, ou a fome às vezes passa e você não consegue se alimentar bem, né? Então, tenta respeitar mais ou menos os horários também que você tem preferência para comer, enfim. Tenta observar esse funcionamento, o seu funcionamento biológico, para que você possa, à medida do possível também, porque tem coisas que a gente tem que respeitar o horário e a gente não consegue alterar, mas tenta adequar a sua rotina também a esse relógio biológico interno que você já tem, tá legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês a organizar a sua rotina, a ter uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal, você pode compartilhar o vídeo, curtir, comentar aqui comigo, tá bom? Se vocês quiserem também, comentem aqui comigo se vocês querem que eu faça um vídeo para cada uma dessas áreas, né, orientando vocês a como organizar cada uma dessas áreas da vida de vocês, tá bom? Obrigada por terem assistido ao vídeo até o final e até a próxima!